noite a todos. Então, gente, deixa só eu colocar minha tela para cá, para poder acompanhar vocês e, ao mesmo tempo, também ir apresentando. Então, como Carmélia falou, né, eu sou Evelyn, eu sou licenciada em informática, especialista em ensino, mestrando em inovação em tecnologias educacionais pelo PPGIT. Trabalho mais no foco da cultura digital, atualmente, mas atuo também em ensino fundamental, nesse momento, já atuei em cursos técnicos, com a parte de computação, tem um curso técnico em informática também, então, eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre a questão da computação na educação básica e também fazermos uma prática, né, todos juntos com a BNCC Computação, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Antes de mais nada, deixa eu fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de estatura baixa, né? Eu tenho 1,50 m, tenho cabelos longos, de cor preta, olhos pequenos, de cor preto também, e uma feição uma cor branca, né? E uma feição de um rosto mais arredondado. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre essa parte da computação, e antes eu queria deixar, como a Carmélia falou, alguns combinados, né? Vi que a turma ficou bem pequena, isso é, de certa forma, muito bom para a gente poder trabalhar, né, sobre esse planejamento. Então, eu vou interagir com vocês a partir das reações, vou pedir que vocês reajam quando precisar saber se vocês estão compreendendo algo, se vocês tiverem alguma dúvida, se for uma dúvida pontual durante a fala, eu vou perguntar se vocês estão compreendendo, e aí, quem tiver interesse de fazer alguma pontuação, alguma dúvida, levanta a mãozinha que a gente vai seguindo, certo? E aí, dúvidas maiores, quando a gente terminar, vou deixar um espaço reservado para a gente poder conversar mais, né? E vocês conseguirem tirar alguma dúvida sobre a computação. Então, a primeira coisa que eu queria saber com vocês, né, falar para vocês, na verdade, é o objetivo dessa nossa formação, que é aprender como a gente articula o planejamento e as nossas práticas pedagógicas para integrar a matemática e a computação com base nas orientações do complemento de computação. Isso é algo muito novo, né, e a gente conseguiu esse feito, né, agora para 2026, eu fico extremamente feliz, porque como licenciada em informática, eu tenho essa briga por muito tempo, né, de computação tem que estar na educação básica, por N motivos que a gente vai conversar aqui durante esse processo, e isso de forma integrada é muito bacana. Então, a primeira coisa, né, que eu queria saber era o que é computação para vocês, né? O que é computação para vocês? Quem acha que a computação é tecnologias, o que significa isso para vocês, podem colocar no chat e dá certo. Que aí eu vou lendo e vocês, ou quem se sentir à vontade para falar, levanta a mãozinha que a gente permite para abrir o microfone. E não tem certo e errado, tá? Tem a ideia do que vocês acreditam que é, para a gente poder ir conduzindo o processo do planejamento, antes de tudo. Eu estou olhando aqui para o lado, porque minha tela de projeção está aqui, tá? Então, alguém quer dizer o que acha, o que pensa que seja? Tecnologia da informação dentro desse universo, certo, Emanuele? Mais alguém? Podem interagir, gente. Não tem certo e errado, é para a gente realmente discutir. Usar o computador, certo? Quem quiser se arriscar também no microfone, é possível. São todos os tipos de inovação tecnológica, certo? Bacana. Então, a ideia de vocês não está errada, né? A computação, ela envolve diversas tecnologias, ela envolve diversos processos, né? E quando a gente olha para a nossa sociedade, a gente sempre pensa na tecnologia enquanto o que ela está podendo fazer por nós. Só que quando a gente fala
da computação de uma forma mais específica, a gente olha para esse lado do que a gente faz no dia a dia, né? Usar o computador, usar as tecnologias que estão à nossa disposição, né? Aplicativos, softwares. Vitor falou aqui que são ferramentas disponibilizadas nas máquinas, bem, isso mesmo, que facilita a aprendizagem. Tudo isso faz parte realmente da computação. E por isso está sempre no nosso meio, às vezes a gente esquece de questionar o que de fato a computação ela é e o que ela faz dentro da sociedade. Então, uma coisa que a gente pode pensar sobre ela é que a computação ela envolve vários processos e métodos. Então, diante disso, a gente tem diversos normativos hoje, né, que falam sobre a computação dentro da educação. A própria LDB, né, ela traz um ponto sobre isso. Ela fala em diversos artigos dela que a educação digital, o uso de tecnologias digitais, ela tem que estar presente dentro do processo de ensino-aprendizagem, não é isso? Se vocês pararem para olhar lá aqueles objetivos, né, que tem lá os princípios da LDB, tem um princípio que fala sobre essa questão do uso de tecnologias dentro da sociedade, que envolve mercado de trabalho, que envolve ferramentas, o uso crítico dessas tecnologias, né? Tanto que hoje a gente já fala de matemática e suas tecnologias. Então, as tecnologias, elas estão dentro desse processo e ela está dentro do processo da computação também. A educação conectada, né, ela também fala sobre isso, existe o projeto hoje do governo que também fala sobre a ideia de disseminar a internet, disseminar o uso de computadores, né, trazer essa acessibilidade para lugares que ainda não têm, né, incluir essas pessoas dentro desse processo, e tudo isso está englobado dentro da computação. A Política Nacional de Educação Digital, que fala sobre formação de professores, que fala sobre a pesquisa científica para o campo da computação, que fala sobre o incentivo dessas políticas dentro de uma educação digital escolar, que são eixos estruturantes. A própria Base Nacional Comum Curricular, que também tem um dos nos seus princípios, o uso das tecnologias também. E aí vem a Lei 15.100, com a restrição de dispositivos eletrônicos, que também fala sobre o uso de tecnologias. Ah, mas Evelyn, fala sobre a questão da gente restringir, fala sobre uma restrição desses dispositivos por uma série de dificuldades, mas essa série de dificuldades, ela também entra lá o uso pedagógico das tecnologias. Então, perceba que a computação, as tecnologias, né, esse uso, ele também está inserido até nessa lei que fala sobre restringir, mas permitir que o professor utilize de forma pedagógica, de forma intencional. Tem a resolução do CNE número 1 e esse parecer número 2, que é o foco da computação na educação básica hoje. Eles foram os primeiros passos ali que trazem a motivação do uso da computação na educação básica, que traz uma justificativa do porquê. Eu vou deixar o QR Code dele para vocês darem uma olhada, se vocês tiverem interesse de se aprofundar mais nessa parte da justificativa, de entender os eixos que complementam, mas essas resoluções, esse parecer, ela traz essa forma da computação, é o que leva ao que é hoje a BNCC Computação, ao complemento da BNCC. E aí, respondendo à pergunta, né, de o que é a computação, ela é uma ciência. Então, a gente tem que sair daqui hoje sabendo que a computação, ela é o uso das tecnologias, ela é os métodos, os processos, as técnicas que a gente utiliza na sociedade, mas ela é, acima de tudo, uma ciência. Ela está estudando esses métodos, essas técnicas, esses processos. Ela é uma ciência que soluciona problemas a partir desses métodos, dessas técnicas e desses processos.
Ela é, inclusive, pela CAPES, colocada dentro da categoria, se não me engano, de ciências exatas da Terra, algo assim, se eu não me engano, depois eu posso conferir. Mas ela é uma ciência, então ela não trabalha por base de achismos ou do que eu penso sobre usar tecnologia na educação. Ela é parte desse processo também, principalmente com todos esses avanços. E aí a ciência da computação, nesse parecer, né, que leva a BNCC Computação, ela trata de que a ciência da computação, e aí ela já fala que é uma ciência da computação, ela investiga processos de informação, desenvolvendo linguagens e técnicas para descrever processos, informações e métodos de resolução e análise de problemas. Esse parecer está aí nesse QR Code que eu trouxe aqui para vocês. Vocês podem encontrar essa definição por lá também. E aqui, perceba que ela traz justamente ênfase, né, ao que eu tinha citado anteriormente, que é a questão de processos, técnicas, informações e métodos e a resolução de problemas. O que é que isso tem a ver com a matemática, não é mesmo? A matemática, ela faz todo esse conjunto, né, junto. Ela traz técnicas, ela traz métodos, ela investiga ali um processo, ela traz resolução e análise de problemas. E aí vocês, que são professores de matemática, me corrijam se estiver errada essa informação. Então, a computação, ela também está envolvida nesse processo. E aí, antes da gente seguir, eu queria saber também de vocês se, dentro desse aspecto da BNCC Computação, vocês já tinham olhado esse documento antes, né, desse período agora de iniciar as aulas. Vocês já tinham conhecimento sobre o documento da BNCC Computação, desse complemento? Se sim, deem um legalzinho, ou se não, avisem no chat. Perfeito. Então, esse documento, ele é um normativo hoje, né, que está trazendo para dentro da educação, em forma de complemento à BNCC, as informações de como a gente trabalha a computação dentro do processo de ensino-aprendizagem. E aí ela tem esse documento, que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só abrir ela. É esse documento aqui que a gente está falando. E aí é importante a gente conhecer o documento antes da gente fazer esse planejamento, justamente para vocês também aprenderem como vocês podem iniciar, né, esse processo. Então, a ideia que a gente vai trazer aqui do planejamento é compreender como a gente pode trabalhar esse eixo da computação, né, esse complemento da computação, dentro dessas práticas. E aí, aqui, ela não é uma BNCC à parte, certo? Ela é um complemento. E por ela ser um complemento, ela significa que é assim como tem na BNCC, né, as premissas para educação infantil, as competências e habilidades para o ensino fundamental, o ensino médio, ela vai trazer essas informações aqui também, né? Ela vai orientar, é um documento orientador de como a gente implementa a computação. E aí ela pode ser utilizada de forma, né, híbrida, ou seja, eu posso trabalhar ela como um componente específico ou de forma transversal, e eu posso também trabalhar com ela, né, de forma apenas transversal. Eu não sei como Natal vai trabalhar ela hoje. Eu sei que alguns estados, algumas cidades vão trabalhar ela de forma transversal. E aí eu não sei Natal. Se alguém souber e quiser compartilhar, já me ajuda. Evelyn, não tem uma determinação, tá bom? Mas, de um modo geral, a ideia é cada um, né, na sua sala de aula, se for pedagogo, ou na sua disciplina, os professores de área, faça de forma, como você acabou de dizer, esqueci a palavra, transversal, exatamente. A ideia é essa, tá bom? Perfeito, obrigada, Carmélia. Não. Deixa só eu saber de quem está aqui na sala. Coloca no chat de que etapa vocês são, para que eu possa direcionar
bastante a fala aqui quando eu apresentar o documento, se é da educação infantil, educação fundamental 1, anos iniciais, anos finais, educação O infantil. grupo é pequeno, mas já teve de tudo, Évora. É, Já teve os três. já perfeito, tá bem, Está bem diverso. gostei, tá bem diverso. Só não apareceu EJA ainda, não foi? Foi. Só nem tem alguém. Apareceu Éja, Patrícia Ah, Cristiane, Éja e anos finais. tá, que passou rapidinho aqui, eu não vi. Então, pronto. Então, fechou. Tem tudo. Pronto, temos todos. Então, esse documento, gente, ele traz um ponto que eu trago como observação. Ele traz premissas para a educação da etapa infantil, e aí ele traz, assim como no documento da BNCC, né, o que é que poderia ser trabalhado, e aí aqui ele traz o eu, o nós, né, só que de uma forma diferente, ele traz como uma ideia de desenvolver reconhecimento e identificação de padrões, vivenciar e identificar diferentes formas de interação mediadas por artefatos computacionais, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ler melhor. Criar e testar algoritmos, solucionar problemas, ele traz nessa ideia, mas que dá para a gente fazer uma transposição para a educação infantil, da mesma forma de que lá é colocado que tem que fazer o reconhecimento de padrões, de objetos, aqui também é possível trazer essa informação, né, trazer esse conhecimento. Até porque acaba que alguns conhecimentos da computação, ela vai estar dentro desse processo que vocês já fazem naturalmente. E aí, aqui, quando a gente vê o documento, às vezes a gente pensa assim, nossa, é algo totalmente novo. É e não é. Algumas coisas vocês já fazem, e a ideia é a gente reconhecer o que a gente já faz, para depois a gente partir para novos conhecimentos. Então, ele traz também os objetos de aprendizagem, e aí eles trazem eixos, que a gente vai falar mais na frente, né, de pensamento computacional, e dentro desse documento, ele traz algumas ideias de como você pode trabalhar certas habilidades e alguns desses eixos. Então, ele traz aqui a computação plugada, que é o uso de sites, aplicativos, né, e aí ele traz aqui como você pode fazer, né, criar padrões de repetição, usar uma ferramenta online. Então, ele traz também a ideia desplugada, que é sem o uso de computadores, né, de meios tecnológicos. Então, perceber por meio de tarefas da rotina, repetição de movimentos, questão de cores, de ritmos, isso tudo é trazido aqui também. O reconhecimento do padrão, né, dos sons ou do próprio corpo. Então, tudo isso é trazido aqui na educação infantil, assim como é feito já lá na BNCC, e vocês conhecem essas habilidades, né? Mais do que eu, inclusive, já que vocês fazem isso no dia a dia. Já na educação, né, fundamental, eu vou passar aqui rapidinho, ele é um documento relativamente pequeno, porque ele só traz a computação, que ele traz mais quebradinho, eles trazem as competências, né? Então, eles trazem 7 competências, que também está dentro daquela mesma ideia lá da BNCC. Então, ele traz aqui uma competência de compreender a computação como uma área de conhecimento, ou seja, como uma ciência também, né? Reconhecer o impacto de artefatos, expressar e partilhar informações, soluções, aplicar princípios e técnicas de computação, avaliar soluções, desenvolver projetos baseados em problemas e agir de forma respeitosa, com ética também. Então, aqui ele traz para cada ano, né, o objeto de conhecimento que pode ser trabalhado, e aí depois eu vou trazer uma dica de como vocês podem puxar essa habilidade para comparar com a de vocês e conseguir trazer isso para dentro da sala de aula de vocês. Então, ele traz aqui, ó, o objeto de conhecimento e a habilidade e o eixo que ele está, né? Então, aqui é pensamento computacional, ele traz aqui os objetos de aprendizagem. Então, tudo isso vai estar aqui organizado. E aí, também tem o ensino fundamental 2, que ele traz uma ideia um pouco mais aprofundada desse processo, mas com as mesmas competências que é trazido no Fundamental 1. A diferença aqui é que se explore mais o pensamento
dos estudantes em uma forma mais de solução de problemas, que eles sejam mais ativos nessa solução de problemas, com uma complexidade um pouco maior. E aí ele traz também, ó, por etapa, do primeiro ao quinto ano, como se fosse um resumo aqui do que vocês podem fazer. Então, esse documento, ele está muito explicado, ele dá para a pessoa se basear bem por ele, e depois eu vou trazer outros macetezinhos aqui para vocês, para quem quiser explorar ele mais a fundo. Aí, ele traz aqui a etapa do ensino médio, que eu não vou entrar muito nela, né, já que a gente está trabalhando mais aqui com a ideia da educação infantil, Fundamental 1, 2 e educação de jovens e adultos. Ela traz umas competências aqui um pouco mais avançadas no ensino médio, em alguns momentos, que acaba entrando numa vertente de quase de um componente muito técnico, mas que dá para ser trabalhado também de uma forma mais social, né? Uma coisa mais de sociedade, de como as tecnologias elas emergem, né? E como elas influenciam o nosso contexto. E aí o ponto que eu trago de observação aqui é que é um ponto que eu já penso há muito tempo, que é sobre a educação de jovens e adultos, né? Que tem gente aqui que é dessa etapa. Sempre é muito pensado nesse contexto de trazer para o ensino fundamental, para o ensino médio, mas acaba que a gente não entra muito num contexto de como a gente entra nesses conceitos para uma educação de jovens e adultos, principalmente que é um público diferenciado, porque eles já estão no mercado de trabalho, eles já, muitas vezes, eles só estavam afastados da escola, mas eles já têm uma vida ativa no mercado, e aí acaba que se distancia um pouco dos conteúdos dessa realidade. Então, a ideia aqui da BCC Computação, quando a gente trabalha nesse foco de computação para a sociedade na educação básica, é a gente puxar também esse lado de entender mais o uso das tecnologias dentro de uma forma mais administrativa, de uma forma de como essas tecnologias podem ajudar nesse mercado de trabalho, esses indivíduos. Então, a gente tem que trabalhar também sempre nessa perspectiva, quando a gente fala da computação, para a educação de jovens e adultos. E aí, esse é o documento, eu vou deixar o link para vocês também, que a gente vai estar trabalhando aqui. Eu vou voltar aqui para o slide só para a gente poder continuar, e daqui a pouco a gente começa já a nossa prática. Então, essa ciência da computação, ela traz essa ideia. E aí, parâmetros mínimos que a gente traz para dentro desse processo, dentro do parecer lá, né, da tecnologia, é que a formação de professores, ela é um ponto-chave. O currículo também é um ponto-chave. Quando a gente fala de formação de professores, é justamente esse momento aqui. Professores que estão em serviço e professores também que estão se formando, que acaba não tendo esse conhecimento do uso dessas tecnologias. Então, isso são pontos, né? Esses são pontos que vale a pena a gente discutir. A questão da estruturação do currículo, né? É tudo muito novo. Como é que eu insiro a computação? Quais recursos didáticos eles são compatíveis com o meu objetivo, o direito de aprendizagem, com a inclusão desses estudantes que muitas vezes não têm o acesso às tecnologias? Como é que a gente faz? Essa implementação incremental que eles têm colocado aqui como parâmetro mínimo, é justamente trabalhar esse conteúdo de computação de forma transversal, principalmente nos anos na educação infantil, que ainda não tem esse conhecimento tecnológico para uso de computadores, mas podem conhecer os conceitos, e trazer isso também avançando até que o ensino médio ele seja um componente específico. Gestão de processos de implementação, né, que é o apoio do governo, né, dos órgãos governamentais, para trazer esse processo de implementação de uma forma mais equilibrada, mais tranquila, para que a gente tenha esse impacto de forma menos perceptível, de forma negativa, né, a gente consiga trabalhar esses conteúdos aos poucos. E a ideia desse planejamento aqui é esse. Então, conteúdos mínimos, né, que geralmente trabalha programação, representação de dados, equipamentos, aplicações digitais, e aí existem esses 3 eixos aí que trabalham esse conhecimento de uma forma mais em sociedade. Vocês conheciam esses eixos? Se sim, coloquem um legalzinho.
e aí eu já consigo saber. Se não, podem abrir o microfone também e falar, sem problemas. Não, não conheciam. Pronto, tá. Então, o pensamento computacional, ele vai trabalhar com uma lógica, né? E aí, eu gosto de pensar que o pensamento computacional, ele é muito ligado, principalmente ao processo da língua portuguesa, né? Do processo da disciplina de língua portuguesa, pela questão de análise, a questão do conhecimento, de como a gente estrutura as informações na nossa mente, algumas vezes para poder falar, para poder pensar, para poder agir, mas também ele é muito ligado, principalmente, à disciplina de vocês, né, que vocês lecionam, ao pensamento matemático. Porque é a partir dele que a gente vai trabalhar a lógica de programação e a lógica dos algoritmos, né, que é aquela sequência de passos que a gente faz. Então, o pensamento computacional, ele é muito voltado para a ideia do que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, como a gente age, né? A gente estabelece passos para a gente conseguir fazer alguma tarefa, a gente abstrai alguns momentos da nossa vida, o que a gente pode ou não fazer naquele momento, por exemplo, para ir para o trabalho, para eu pegar o ônibus que chega mais rápido, a gente pensa nesse trajeto. Então, o pensamento computacional, ele está muito ligado à nossa rotina, à execução de passos e tarefas que a gente faz para conseguir algo. Ele traz uma ideia de classificar informações, de separar, de categorizar, de estruturar uma ideia antes de executar, para a gente poder ter uma solução final. Então, ele trabalha muito a solução de problemas. Já o mundo digital, ele vai trabalhar mais uma perspectiva de como as tecnologias elas estão no mundo. É a gente pensar como a informação ela é processada, como ela é disposta para a gente, em que meios, né? Como é que essas informações elas circulam dentro da sociedade tão rapidamente, como é que elas se disseminam, onde elas nascem, né? Então, tudo isso é o mundo digital, é as inúmeras tecnologias que a gente tem nesse processo. E a cultura digital é o processo de como a gente se comunica a partir dela. Como é que é a tecnologia dentro da sociedade? O que é que ela modifica? Ela modifica nossas relações, a nossa forma de falar, então, ela está muito ligada a como é uma cultura de fato, né? Pelo meio digital. E aí, uma dúvida: o que esse documento ele pede que o aluno desenvolva independentemente da tecnologia? Alguém arrisca dizer no chat mesmo? O que é que a gente espera que o aluno desenvolva, independentemente de tecnologia desse documento? Que habilidades, vamos dizer assim? Aprender a pensar. Aprender a pensar. Mais alguém? Complementando, pensar fora da caixa, né, que a gente costuma chamar, dizer, para não ser aquele pensamento de, falando na matemática, do algoritmo que ele precisa aprender o passo a passo, né, que aí, quando eu vejo a BNCC, eu vejo muita matemática, e aí talvez seja uma limitação minha, porque sou da área, né, então a gente acaba aqui, a gente sempre puxa a sardinha para o nosso lado, né? Mas o próprio, a própria expressão, né? A própria palavra algoritmo está dentro do pensamento computacional, então não tem como fazer essa relação direta. Mas quando eu digo aprender a pensar, não é pensar, não é só, né? Pensar, por exemplo, na sequência do algoritmo, sei lá, de qual operação que seja, da divisão, mas pensar, inclusive, formas diferentes de resolver um problema, né? Sim. É como Acredito. colocaram aqui, né? Ó, desenvolver raciocínio lógico, pensamento criativo, crítico, ter senso crítico e a autonomia. Eu gostei bastante dessa ideia da autonomia. É um senso que eu penso que tem que realmente ser estimulado, principalmente, além de todas as outras, né? Do senso crítico, solucionar problemas com competência também é importante, né? A gente ter mais soluções de problemas. E isso tudo, eu concordo plenamente que é tudo que a gente tem que ter, né? É esse pensar fora da caixa, né? Como Carmélia falou. Mas, além deles desenvolverem isso, nós precisamos desenvolver isso também enquanto professores, porque a gente também está aprendendo o tempo todo. E aí, quando a gente entra numa formação dessa,
para aprender mais, a gente já mostra o quanto a gente está querendo desenvolver mais essas habilidades também. Então, tudo isso, de fato, é importante. E é bom pensar nisso dentro do planejamento. O que é que eu espero que esse aluno ele aprenda? É somente desenvolver essa ideia de conhecer as práticas ali de solucionar um problema a partir de uma equação, ou eu quero que ele tenha um senso crítico a partir daquilo também? Como é que eu quero que ele leve? Quem aqui na aula nunca recebeu o questionamento de para que eu vou usar isso na matemática? Porque eu, quando eu era aluna, eu questionava, né? Então, eu acho que todos os alunos de vocês, em algum momento, já questionou, sim ou não? Um legalzinho para mim, se sim, se algum professor já perguntou. Então, algum aluno, né, perguntou a vocês, professores. Então, é um processo que acontece com muita frequência, isso não só na matemática, a gente também pensa nisso em outras disciplinas também. Mas na matemática, por mais que seja algo exato, a gente tem esse distanciamento de saber como é que a gente vê. E aí a gente aprende isso como? Na marra, no dia a dia, porque até hoje eu tenho problemas de localização quando eu estou dirigindo. Eu não sei para que lado eu tenho que ir, eu sei o esquerdo e o direita, mas eu não tenho sentido de quilometragem. Se você disser assim para mim, por exemplo, questão de calcular a distância, para mim, eu não sei, eu calculo em minutos, quanto tempo eu levo para chegar em algum lugar. Mas calcular a distância para mim em relação à quilometragem ou caminho que vai ser mais longo ou mais curto, porque tem quilometragem X ou Y, para mim é sempre uma dificuldade. E aí a gente sente tudo isso dentro do processo de aprendizagem fragilizado que a gente tem. Então, olha que eu sou da área de tecnologia, mas eu também tenho essas fragilidades que a gente vai tentando aprimorar e desenvolver. Questão de conhecimento de localização, né? Quando a gente pensa também a questão de espaço, né? O aluno ter uma visualização de espaço onde eles estão, de conseguir identificar a geometria, né? Trigonometria também. Então, tudo isso a gente pensa, né, enquanto aluno. E aí, eu sempre escuto muito a ideia de usar tecnologias em sala de aula como ferramentas. Então, usar um GeoGebra, por exemplo, que é uma ferramenta para trabalhar com a ideia de equações, né? Tudo isso tem softwares para a gente poder trabalhar dentro da educação matemática, mas a gente tem que pensar a tecnologia para além dessas ferramentas, para que eles tenham justamente o que vocês falaram, a autonomia, o senso crítico, que eles saibam procurar respostas para os problemas que eles mesmos estão desenvolvendo. E a ideia da autonomia aqui, eu achei esse ponto muito importante, porque a gente precisa estimular eles, que eles saibam usar essas tecnologias a favor deles, juntamente com o uso da matemática. E aí eu sempre penso num quadro de finalidade, que aí a gente vai ver aqui agora rapidinho. Deixa eu só compartilhar minha tela por completo, para que vocês consigam ver e a gente começar a fazer aqui. Estão vendo minha tela toda? Eu vou mudar de aba aqui e vocês me dizem se está aparecendo. Tudo ok? Tá aparecendo aqui a troca para mim. Pronto. Eu vou pegar aqui. Dá para aumentar um pouquinho? Dá sim. Eu vou pegar aqui, deixa eu só pegar aqui o site para mostrar para vocês. Esse site aqui eu vou compartilhar com vocês aí no chat, todos eles, na verdade. Deixa eu compartilhar todos. Esses sites aí são sites que vocês já podem salvar para vocês explorarem depois, que é uma das coisas que eu vou ensinar vocês a fazer agora, que é a selecionar recursos para vocês utilizarem. Então, a primeira coisa, né, e aí vem a nossa primeira parte prática, que vai ser uma forma de falar para vocês, mas que vocês podem já salvar essa tabelinha aí, né, tirar um print da tela dessa tabelinha que eu mostrei aqui para vocês, vou deixar aqui para vocês quiserem tirar um print, depois eu posso compartilhar os slides também sem problema algum, mas a ideia desse quadro de finalidade é justamente a gente aprender a selecionar um recurso para ser utilizado. Vou dizer o porquê. Esse primeiro site que eu mostrei para vocês, se vocês quiserem acessar, ele é um site que foi desenvolvido numa dissertação de mestrado, que eu, inclusive, avaliei ele na minha especialização.
E eu fiquei fascinada por esse site, porque o, o professor que desenvolveu, ele fez, acho que, mestrado em matemática, se eu não me engano, e ele traz esse laboratório virtual aí que vocês podem usar e abusar de banco de questões, jogos educativos, materiais didáticos, ele tem muita coisa. E ele traz umas atividades, ó, materiais didáticos, por páginas. Então, ele traz por números e álgebra, geometria e medidas, probabilidade e estatística. Então, está tudo classificadozinho de acordo com a BNCC de vocês, né? Da parte lá do que fala da matemática. Algumas coisas não tem, que está sempre em construção por parte dele, né? Mas, assim, tem muita coisa, trigonometria, e aí ele traz, assim, muitos recursos. E aí, cada vez que você acessa, tem recursos para vocês pensarem aí. Alguns não tem, ó, tá vazio aqui, mas tem muito recurso, gente. Eu mexi nele, assim, e fiquei fascinada do quanto eles trazem jogos e ideias. Só que quando a gente olha esse tanto de coisa, né? Ó, traz Kahoot, traz Mentimeter, que é alguns aplicativos que podem ser usados, atividades interativas de conjuntos e funções. Ele traz tudo isso e acaba que, quando a gente vai selecionar, a gente fica perdido, porque é muita coisa para a gente poder trabalhar, né? Então, a gente olha assim e diz, meu Deus, eu vou trabalhar com o que desses recursos? Tem muita coisa. Por onde eu começo procurando o que eu quero, né? E esse é um ponto que gera muita dificuldade, às vezes, de a gente selecionar recursos. Vocês têm dificuldade de selecionar recursos didáticos com o uso de tecnologia, nem que seja para apresentar para o aluno e vocês irem fazendo junto com eles lá, já que algumas vezes não tem laboratório de informática, por exemplo. Pois é uma dificuldade muito grande na seleção de recursos. E aí, um dos pontos que vocês precisam pensar no planejamento de vocês é nessa ideia aqui que eu trago de quadro de finalidade. Vocês selecionarem a ideia de que tecnologia vocês querem usar, pensando sempre na intenção dessa tecnologia, para que ela não vire somente um jogo, uma plataforma. Então, eu gosto de começar em saber o para quê, qual a intenção que eu tenho de utilizar. Então, a minha intenção é que meus alunos aprendam, por exemplo, funções trigonométricas. Vamos entrar nesse... Não, vou colocar aqui que eles aprendam, vou pegar uma coisa mais básica para a gente poder trabalhar. As operações matemáticas básicas, né? Soma, divisão, multiplicação. E aí, por que eu quero que eles desenvolvam isso? Vamos supor que seja uma ideia de que vocês estejam querendo trabalhar com eles, né? Vocês estão percebendo que eles têm um déficit de conhecimento em equações. Vou colocar nem as operações matemáticas, nem equações. Eles têm um déficit de aprender a parte de equações, tem muita dificuldade de encontrar o valor do x, que a gente sabe que se perdeu no meio do caminho, a gente tem que encontrar em algum momento, e aí eles não sabem por que eles têm que encontrar esse valor do x, se sentem perdidos, para associar essa ideia. Então, a nossa intenção é que eles tenham uma compreensão maior sobre equações. E aí, por quê? Qual o propósito? Eu identifiquei que esses alunos, eles têm essa dificuldade de assimilar o que é esse X e de onde vem essa conexão com a solução. E aí, onde? Dentro de uma sala de aula, vocês vão desenvolver o contexto, vão pensar no contexto, né? É uma sala de aula onde meus alunos, eles são muito dispersos, eles não gostam de matemática, então, a maioria deles tem essa dificuldade, porque eles também têm um déficit da matemática de operações básicas, e aí eu identifiquei que eles, dentro desse contexto, precisa ser trabalhado esse conhecimento para que eles sintam mais afinidade com isso. Então, vocês vão trabalhar esse contexto e essa ideia de por que eu tenho que trabalhar essa intenção com eles, deles desenvolverem mais habilidades de resolução de problemas de equações. Quem é esse público? São uma turma do, exemplo, sexto ano
sétimo ano que precisa, né, são muito agitados, eles não conseguem prestar atenção no quadro quando estão escrevendo e acaba que se dispersa muito rápido, não foca no que eu estou apresentando para eles ali na solução. E aí eu defino esse percurso, né, que vai ser a metodologia, né, primeiro vou apresentar um recurso, depois eu vou conversar com eles sobre como esse recurso pode ser utilizado e tudo mais. E aí, dentro dessa proposta, existe um outro site que eu vou trazer aqui para vocês, que é o Silent Teacher. O Silent Teacher, ele é uma ideia de um professor, né, que ele não vai dizer para vocês o que vocês têm que fazer enquanto aluno, né, a gente olhando enquanto aluno. Quando aparece essa tela aqui, se vocês acessaram, basta clicar no professor aqui, que ele vai entrar aqui. Então, ele vai trabalhar aqui conceitos de computação, porque na computação a gente também trabalha a ideia de variáveis, e também vai trabalhar conceitos matemáticos. Esses conceitos matemáticos vai ser eu que vou dizer enquanto professor? Não. A gente vai dar o site para eles e eles vão brincar com o que tem aqui para eles adivinharem. Então, eles vão começar a pensar. Letra A, e claro, se vocês quiserem já ter trabalhado esse conteúdo com eles, né, vocês conseguem trabalhar isso de boa, assim, de deixar eles irem mexendo e tentando explorar, que isso é positivo, quando os alunos, os estudantes, eles exploram sozinhos. Então, eu vou errar aqui de propósito, e ele já disse que a resposta estava errada e já pula para uma outra questão. Vou errar aqui de novo, ele já me deu a resposta. E aí, de acordo com as tentativas e erro, eles vão dizendo como é que a gente vai estar trabalhando aqui esse conceito. Então, toda vez que eu acertar, que eu errar, ele vai estar colocando aqui. Ó. Se eu errei demais, eu posso vir aqui e pedir ajuda nessa setinha aqui das interrogações, e ele me dá a resposta. Eu clico na resposta, ele me deu. Então, a cada vez que ele vai colocando aqui, ele vai dificultando esse processo para o aluno entender. E aí, a função do professor de matemática vai ser guiar esse processo. Então, professor, eu já apliquei com alunos de programação, né, com uso de programação, para estimular justamente o raciocínio lógico deles. E para diagnosticar como estava o raciocínio lógico desses alunos. Porque eu precisava dar uma aula de um conteúdo mais técnico que utilizava variáveis. E eles foram, aí eu fui diagnosticando se eles realmente tinham uma desenvoltura de um raciocínio lógico mais desenvolvido, os que não tinham, uns ajudavam os outros. Então, é uma experiência que traz realmente um efeito positivo, porque o aluno ele se interessa de fazer e ele também vai pedindo ajuda. Tudo bem até aqui, nesse recurso? Outro recurso que tem, muito bom, é o do Compute, que dá para ser trabalhado de forma também desplugada, que esse daqui vocês podem trabalhar. O primeiro site é o Lavimat, que tem vários recursos. Eu vou botar o link aqui de novo. Lavimat, que é Laboratório Virtual de Matemática, a abreviação. O outro é o Compute. Ele é um jogo para estimular também o raciocínio lógico e analítico do estudante. Esse daqui, ele é gigante, assim, ó. E os alunos, eles geralmente gostam. Então, ele é um recurso que dá para ser trabalhado aqui, eu comecei a fazer, ó, e parei para eles poderem desbloquear aqui os jogos. Então, ele vai trabalhar com sequência de direita, esquerda, né, de direção. E por mais que às vezes não tenha uma relação direta com o seu conteúdo, né, que você quer passar, ele traz a ideia do pensamento computacional que a gente estava falando inicialmente. Porque ele vai fazer o seu estudante pensar criticamente, parar e analisar. Meus alunos, quando jogavam, eles ficavam doidinhos querendo terminar. E isso estimulava neles a colaboração. Porque o que conseguia, o outro que não estava conseguindo ia pedir ajuda. E aí isso começava. Então, eu interferia o mínimo possível em sala de aula. Eles
que trabalhavam essa ideia. Eles me chamavam quando eles estavam com uma dificuldade muito grande, ou para reclamar que não estavam conseguindo, e dizer assim, professora, eu ainda vou conseguir fazer esse negócio. Eu estou doidinha tentando terminar isso e não consigo. Então, a ideia aqui é, pelas setas do teclado, você apertar a seta para a direita, e aí ele vai passando. Ele desbloqueia o próximo, e ele vai ficando cada vez mais difícil. Então, ele vai colocando repetir 2 vezes para a esquerda, ele coloca baixo, direita, cima, esquerda. É um jogo muito bacana de fazer. Inclusive, testem, brinquem com ele para vocês verem como é bacana em algum outro momento que vocês tiverem tempo. Essas corzinhas aqui, ó, no início, ela está dizendo aqui para você fazer, ó, e você erra. Então, o aluno, ele geralmente vem aqui e ele pensa que você vai fazer de acordo com o que está as cores rosa, que tem que seguir ela, e ele vai ver que ele vai errar. E aí ele vai olhar aqui, baixo, direita, direita, aí ele vai entender que ele tem que fazer exatamente como o comando está mandando ali. Baixo, depois direita, direita de novo, mais uma vez direita, errei. E aí eles vão aprendendo pela tentativa e erro. Então, é um jogo bacana de se fazer. Como eu adapto isso, Evelyn, para a minha realidade de aprendizagem com disco gado? Eu posso cortar círculos para o meu, numa folha de ofício normal, fazer vários círculos, imprimir, e colocar isso daí no chão, ou colocar isso colado no quadro, e fazer cartas, né, com esses comandos, para baixo, para a direita, para a esquerda. Um vai estar dando os comandos e o outro, né, e aí dá para fazer em dupla, em grupo, um vai dar os comandos, ou você mesmo dá o comando, e eles vão estar executando aquilo dali. Então, isso já estimula para eles um pouco do raciocínio lógico e ajuda também em uma coisa que aluno geralmente não tem, né, quando está aprendendo matemática, que é a paciência. Existem estudos na neuroeducação que fala sobre a gente treinar o nosso cérebro para lidar com o erro. E aí, quando a gente trabalha com matemática, quando era estudante, eu me frustrava muito rápido quando eu estava no ensino médio. Eu me frustrava muito rápido. Então, eu me coloco no lugar desse estudante e penso, se eu me frustrava rápido quando eu errava na matemática, eu imagino que esses estudantes hoje ainda se frustram. Então, se a gente trabalha esses jogos, essas brincadeiras, a gente consegue trabalhar com eles essa ideia de que eles podem lidar com o erro de uma forma divertida e de uma forma mais lúdica. Então, dá para a gente fazer tanto a adaptação nesse daqui, no Compivit, quanto a adaptação lá no do professor silenciado, né, que está com a boca amordaçada. É fazer a mesma coisa, fazer pequenas equações para que eles descubram ali o valor do x, por exemplo, e vai aumentando o nível de dificuldade. E aí, a partir do momento que a gente vai aumentando o nível de dificuldade, eles vão se frustrar menos no erro e vão começar a entender mais esse processo. Então, essas atividades, elas já ajudam a estimular o pensamento computacional e ajuda vocês na questão de desenvolver esse raciocínio crítico, esse lidar com a tentativa e erro do estudante e com essa frustração de utilizar esses recursos. Eu recebi um feedback muito bom quando eu dei aula com esses recursos aqui, foi para alunos de ensino médio técnico. E foi um teste onde, além do diagnóstico, de identificar quem tinha, né, mais dificuldade em raciocínio lógico, eles apoiaram isso no desenvolvimento do restante da disciplina, que programação envolve muita matemática e raciocínio lógico para a solução de problemas. Então, eles se sentiram mais acolhidos ao lidar com a frustração do erro na programação que eles estavam fazendo. Eles se sentiam mais acolhidos porque eles já tinham passado por essas frustrações durante esses jogos, e aí acaba que isso melhora esse desempenho. Então, ele vai aumentando os níveis. Para adiantar aqui, o outro é o computacional. E aí, esse daqui, ele é um site que traz vários
projetos e atividades lúdicas que vocês podem estar explorando. Esse daqui eu não vou entrar tão em detalhe, porque vocês precisam olhar a etapa de ensino de vocês e como vocês podem adaptar. Mas ele traz aqui algumas atividades de jogos com peças, com tabuleiro, que pode ser utilizado, e vocês podem depois adaptar para algo de vocês, trabalhar esse algo bit, emoji. Então, ele tem várias formas de vocês trabalharem com os seus estudantes. Aí, aqui também tem, dentro dessas outras propostas aqui no menu, ele tem algumas informações sobre computação na educação básica, né? Ele traz essa ideia aqui da computação na educação básica, que é um currículo que eles construíram como inspiração, antes de ter a BNCC Computação que a gente tem hoje, era isso aqui que inspirava a educação, a computação na educação básica em várias escolas que utilizavam já o uso de computação, principalmente no Sul. Então, aqui tem alguns arquivos, tem o parecer, tem a resolução, tem a tabela de habilidades e competências, e tem outras informações também. E aí, aqui tem uma coisa muito bacana, que é essa aqui do ChatGPT, da BNCC Computação. Ele está numa versão beta, ele está numa versão ainda de testes, então, se ela, de alguma forma, não trazer as informações de forma correta para vocês, vocês vão tentando melhorar as informações que vocês passam, mas, basicamente, ela vai abrir um prompt lá no ChatGPT. Todo mundo aqui já usou o ChatGPT em algum momento? Acredito que já, em algum momento alguém possa ter utilizado, né? Pronto. Então, ele traz aqui, junto com a própria integração com o ChatGPT. E aí, ele traz algumas ideias de como você pode fazer. Eu pedi aqui para ele, ó, só para fazer um teste, deixar aqui pronto para vocês, que ele mostre habilidades de matemática que podem ser desenvolvidas junto da BNCC Computação, a partir da aprendizagem baseada em projetos. Ele deu uma metodologia e pediu o que é que pode ser trabalhado. E ele trouxe aqui algumas ideias do que traz em computação com matemática. Classificação e agrupamento de dados, reconhecimento de padrões, organização de informações em tabelas, e tudo isso aqui ele traz algumas atividades. Vocês podem pedir para ele fazer alguma atividade de adaptação de atividade de matemática junto com a computação. E aí, claro, vocês vão fazer um processo de curadoria e entender se o que ele está propondo faz sentido para dentro da matemática e do processo de aprendizagem do que vocês estão querendo estimular com esses estudantes. Então, isso aqui traz uma ideia muito rica, já usei também, e ele traz bastante essa ideia de como vocês podem estar utilizando conceitos de computação, do que utilizar propriamente o ChatGPT comum que a gente já usa. Porque esse daqui, ele está sendo treinado, utilizando aqui a partir desse link que eu mandei, né, para vocês, que eu vou mandar no caso, ele traz já uma ideia do que ele está sendo treinado para trazer essas habilidades de computação para dentro da integração com a matemática e com as outras disciplinas. Então, é uma coisa muito bacana de ser utilizada. E, claro, eles trazem aqui também algumas resoluções, informações que vocês podem estar acessando como complemento de autoformação, né, sobre o complemento. Então, deixa eu ver se, eu acho que pelo chat mesmo que eu não consigo, mas eu compartilhei o link com vocês, que vocês podem salvar aqui para utilizar. Ele traz também a BNCC aqui, com todos em vez de você usar aquele documento, ele traz aqui toda a BNCC. Então, se eu venho aqui nesse site que eu mandei, tem aqui habilidades e competências em A4 e habilidades e competências. Eu posso abrir ele e ele vai abrir nessa versão aqui. E se eu clicar na habilidade, ele vai me dizer a habilidade que está sendo trabalhada, ele vai me explicar o que é. Então, por exemplo, aqui para a educação infantil, reconhecer padrão de repetição em sequência de sons, movimentos e desenhos. Aí o professor da educação infantil vai poder trabalhar o reconhecimento de padrões, essencial para a programação de computadores, sendo aplicados em diversas áreas, etc. Então, ele vai dizer e vai dar alguns exemplos de como vocês podem utilizar, de acordo com o que tem lá naquele documento.
Então, também é uma forma facilitada de vocês procurarem aqui o ano e fazer. Evelyn, para a EJA, como é que eu faço? Para a EJA, vocês podem adaptar qualquer um desses aqui a partir do ensino fundamental, para estar trabalhando com eles. Então, se eu quiser trabalhar, por exemplo, a associação de valores falso, verdadeiro, em sentenças lógicas, dá para trabalhar isso de uma forma tranquila também, em EJA, no ensino fundamental 2, aumentando somente o nível, né, de acordo com a turma, com o contexto em que vocês estão. E aí, voltando aqui rapidinho para esse slide, né, vocês vão estar trazendo essas informações para dentro desse quadro e pensando nessas tecnologias, como vocês vão poder estar usando. E aí, entra a questão, né, como é que eu planejo uma aula de matemática que integra a computação de forma intencional, mesmo sem domínio técnico ou uso obrigatório das tecnologias digitais? Para a gente compreender, de fato, o eixo da computação, da cultura digital, do mundo digital, é fato que a gente precisa ter um domínio, às vezes, maior de algo mais técnico, a gente precisa explorar mais ferramentas, mais o contexto, né, para poder compreender esses eixos e dizer assim, nossa, isso daqui faz parte do repertório que eu uso também nas habilidades de matemática. Mas também dá para a gente explorar isso, como eu falei, né, trazendo esse raciocínio lógico para dentro de sala de aula. E aí, a nossa parte prática hoje, né, desse processo, eu quero que vocês façam comigo. Eu ia pedir para a Carmélia compartilhar, mas eu tenho o link aqui, e aí eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar um link e vocês podem baixar esse arquivo. Vejam se vocês estão conseguindo acessar esse arquivo, por favor. Quem conseguir acessar, dá um joinha. Eu tenho que algumas pessoas já estão entrando aqui, como os usuários anônimos. Eu acredito que para vocês não estão conseguindo editar o arquivo, ou estão? A ideia aqui é que vocês venham aqui em arquivo. Pronto, a ideia é essa mesmo. Vocês vão vir aqui na opção arquivo, lá perto do título, tá vendo? Tem planejamento e prática. Projeto GENAT com o título, aí vocês vão clicar em arquivo, vai aparecer a opção baixar. Vocês podem baixar esse arquivo. Ou baixar ele e subir lá para o Drive de vocês, se vocês conseguirem usar no Drive. Conseguiram baixar? Indo aí em baixar. Para conseguir fazer a edição. Quem conseguiu baixar, dá um sim aí no chat. Pronto, ó. Tem gente falando aqui, ó, que se fazer uma cópia já salva no Drive, e aí vocês conseguem já editar online o de vocês. Pode ser em Word, Patrícia, que é para vocês conseguirem ir fazendo também. Pronto. Aí, aqui nesse planejamento, né, a ideia é a gente fazer em conjunto, para que a gente possa trabalhar com ele. Então, aqui no template, né, eu trouxe a ideia de como a gente pode trabalhar com matemática e computação. Como eu falei, a ideia é que a gente sempre estimule o raciocínio lógico e o pensamento crítico e a autonomia dos estudantes. Então, com essa questão, né, como planejar uma aula de matemática que integre computação de forma intencional, a ideia é a gente trabalhar com projeto. Então, quando a gente trabalhar a computação, se a gente trabalhar com um projeto ali com eles, né, além desse estímulo do raciocínio lógico, a gente vai conseguir compreender essas necessidades de aprendizagens e essas lacunas que eles têm e identificar o que é que eles sentem mais afinidade. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe essa temática de projeto. Quando a gente trabalha com aprendizagem baseada em projetos, é sempre bom a gente ter um tema gerador. E aí a ideia aqui é a gente trabalhar esse projeto a partir de uma temática que a gente vai estimular eles a pensar.
Então, eu trouxe aqui matemática que se vive aprendendo com as profissões. Nesse processo, a gente vai pensar aqui em como a gente pode trabalhar essa temática. Então, os saberes matemáticos, né, o tema gerador desse projeto, eu trouxe os saberes matemáticos presentes no trabalho e nas profissões do dia a dia. Dentro da educação infantil, e aí a ideia aqui é que a gente vá dialogando para montar esse plano junto, e vocês já vão pensando nessa proposta do que vocês podem trabalhar isso com os alunos de vocês. Porque aí vocês vão pensar no conteúdo da matemática e eu vou trazer um conteúdo dentro do aspecto da computação. Então, esses saberes matemáticos presentes no trabalho e na profissão do dia a dia, quando a gente pega um tema desse para a gente trabalhar, a gente vai começar a estimular eles a falarem. Então, antes da gente começar o projeto pedindo que eles já resolvam problemas ou algo do tipo, é a gente estimular primeiro eles a falarem sobre esses saberes matemáticos. Então, vamos fazer aqui com vocês nessa proposta. Quais saberes matemáticos, e aí é fundamental agora que vocês realmente falem aí no chat, ou quem quiser abrir o microfone pode levantar a mãozinha, para a gente construir um plano aqui de exemplo, e vocês irem pensando no de vocês depois. Então, dentro desse tema gerador, os saberes matemáticos presentes no trabalho e nas profissões do dia a dia, que tipo de intencionalidade está por trás? E aí, aqui, a intencionalidade, a gente pode entender como parte do objetivo de aprendizagem. Que saberes matemáticos que tem no trabalho, nas profissões do dia a dia, a gente pode trazer de conhecimento desses alunos, do contexto em que eles vivem, né, de profissão que eles atuam, ou dos alunos que têm seus pais atuando em alguma profissão, né, que saberes matemáticos podem ser trabalhados ali dentro. Então, antes da gente construir a intencionalidade, vamos pensar aqui nos conteúdos. Que tipo de conteúdos vocês acreditam que a gente pode trabalhar com essa temática com os alunos? Discutindo com eles as profissões que existem. Alguém quer falar no chat ou levantar a mão para falar? Oi, oi. Pode falar. Eu acredito que a questão da organização do espaço, a contagem do tempo, a questão da noção de quantidade, que eu acredito que todas as profissões são necessárias essas questões. Mas claro que tem Mais alguém? Alguém tinha levantado a mão, não sei se... As operações fundamentais. Pode falar, desculpa. Como são unidades de medida. Podem ir falando, se quiserem. Eu vou anotando aqui. Mais alguma? Vamos deixar essas aqui, então. Organização do espaço, tempo, quantidade, operações fundamentais, conversões de unidade de medida. Olhando para esse conteúdo, vocês acreditam que dentro desse tema gerador, vocês conseguem que esses estudantes, eles por si só, percebam essas informações, sim ou não? Podem colocar no chat, sim, não, e aí a gente vai discutindo. De utilizar tudo isso ao mesmo tempo, eles pensarem em organização do espaço, em trabalhar a questão de tempo. Precisa de mediação. Precisa de mediação, perfeito. Então, essa ideia, né, de trabalhar a aprendizagem em projetos é justamente isso, é ter a mediação dentro do espaço da sala de aula. Existe uma ideia de trabalhar em projetos, às vezes, onde o professor, ele passa o tema, ele passa o conteúdo, e o aluno ele tem que fazer totalmente daquela forma. E a ideia dessa ideia de projeto com tema gerador é justamente vocês darem o tema gerador para esses estudantes, saberes matemáticos presentes no trabalho e nas profissões do dia a dia.
e eles começarem a falar sobre as profissões que eles conhecem, o que utiliza de matemática nessas profissões, por exemplo. Então, isso tudo vocês vão sentar e coletar essas informações com eles, antes de a gente começar, de fato, a trabalhar um conteúdo, de fato, com esses aspectos. Conseguem compreender que existe uma mediação no momento em que você consegue puxar desse estudante o que eles já conhecem sobre a organização do espaço, tempo, quantidade, percebendo o que eles falam sobre essas profissões. Por exemplo, uma pessoa que tem um pai que trabalha com uma venda, que ele trabalha como vendedor. Então, se esse estudante ele percebe essa profissão, como é que ele pode estimular esse conhecimento dentro dessa profissão, junto desses conteúdos de quantidade, de operações fundamentais, de unidade de medida. Então, os conteúdos, eles vão estar ali se misturando dentro desse processo. E aí a gente tem que definir uma intencionalidade. Vamos definir junto aqui. Trabalhando com saberes matemáticos presentes no trabalho e nas profissões. Qual a intencionalidade que a gente poderia trabalhar esses conceitos com ele, esses conteúdos, trazendo da sociedade? Um objetivo de aprendizagem é aprender a selecionar, a se organizar no espaço-tempo. Que tipo de conhecimento a gente poderia trabalhar com eles? A intencionalidade, o objetivo. Que objetivo vocês acham que daria para a gente trabalhar dentro desses conteúdos? Aprender a contagem, ou dizer uma dificuldade que eles têm, por exemplo, de aprendizagem, já entra aqui nessa intencionalidade também. Evelyn? Oi, pode falar. Colocaram... Só para dizer que falta 15 minutinhos, tá? Certo, tudo bem. Pronto, colocaram aqui, né? E seria romper, acredito que um dos principais seria romper a visão da matemática puramente abstrata. Perfeito. Então, poderia trazer essa ideia, né? Relacionar preços e produtos à quantidade, já se relaciona com o que o Matheus falou aqui, reconhecer números, né? Então, isso tudo ela vai estar trabalhando dentro dessa intencionalidade. E aí, colocar aqui esse que o Matheus falou, seria uma boa, romper com a visão matemática puramente abstrata. Então, isso é uma boa intencionalidade para a gente trabalhar, considerando que muitas vezes a gente tem realmente esse pensamento. Vou ter que ficar dúvida com essa. Então, nossa intencionalidade aqui nesse projeto vai ser romper com a visão da matemática puramente abstrata. E aí eu posso trabalhar diversos conteúdos. Aqui eu coloquei esses conteúdos porque vocês me trouxeram eles. Significa que vai ser eles? Vocês podem se organizar depois e pensar em que tipo de trabalho vocês podem fazer. Então, trabalhar esses conteúdos de forma interdisciplinar, com a computação. Aqui, a gente pode pensar no pensamento computacional. Então, o pensamento computacional, ele vai trabalhar essa questão desse eixo mais voltado para a seleção de recursos, para a questão de eles abstraírem esse conhecimento. Né? A matemática trabalha muito com essa questão da abstração. E aí, como é que eles podem abstrair esse conhecimento? Nessa proposta de projeto, né, com essa mesma temática, vocês podem trabalhar essa interdisciplinaridade no pensamento computacional, puxando a ideia de eles selecionar informações. Eles podem colocar a questão de categorizar informações, que eles vão identificar sobre profissões. Então, isso tudo aqui já entra como ideias do pensamento computacional. Então, pedir que eles selecionem informações, categorizem essas informações sobre profissões, vocês mediando esse processo, ele já é um processo muito bacana de se trabalhar. Isso trabalha só o pensamento computacional, Evelyn? Não, isso vai trabalhar também o outro eixo, que é o da cultura digital.
porque eles vão aprender, por exemplo, vocês podem puxar que eles utilizem calculadora, que eles descubram com os pais deles ou na sociedade como é uma certa profissão, então pedir que eles escolham uma profissão e descubra como é utilizada a matemática nessa profissão, e aí vocês vão fazer essa curadoria dentro do processo de aprendizagem com eles, dentro desse mesmo processo de aprendizagem que eles vão ter. Então, já dá para trabalhar com 2 eixos aqui dentro desse processo. E a metodologia seria essa de aprendizagem baseada em projetos. E aí, a aprendizagem baseada em projetos, ela vai trabalhar com uma estratégia pedagógica, onde a gente vai ter um tema gerador, onde a gente vai apresentar esse tema para os alunos e debater com eles sobre esse tema. Depois que eles fazerem esse processo, vocês vão estimular eles, né, a fazer uma pesquisa. Então, eles vão fazer uma seleção, vou colocar como curadoria de informações. Curadoria de processo de aprendizagem, onde eles vão trazer essas informações. Eles vão trazer justamente o que eles descobriram sobre as formações. Então, após eles selecionarem, né, uma profissão para pesquisa sobre o uso da matemática, eles podem estarem fazendo essa curadoria. E, em seguida, eles vão trabalhar esses conteúdos. Eles, por eles mesmos, vão trabalhar esses conteúdos e apresentar para colegas e desenvolver algum projeto que realmente represente essa profissão. Então, a apresentação do projeto. E aí, aqui é algo bem curto, porque dependendo da formação, né, da etapa, o processo de informação da curadoria, ela se torna, às vezes, um pouquinho mais exato ali, né, eles conseguem se tornar mais, puxar mais informações deles, assim como numa educação infantil, por exemplo, a gente vai trazer algo com mais imagens, com mais processos operacionais, né, então, a gente tem que pensar em como essa estratégia pedagógica vai ser utilizada. Recursos que eu posso utilizar para isso, então, eu posso trazer vídeos, né, sobre essas profissões que eles estão apresentando, eu posso apresentar, né, representação por algum recurso tecnológico, eu posso trazer algum recurso desplugado, então, apresentar essas possibilidades. E a avaliação, ela trazer um processo em que vocês façam a partir de uma mediação. O tempo está um pouquinho mais corrido aqui, mas a ideia é que vocês trabalhem com aprendizagem baseada em projetos. Eu vou deixar um tempinho aqui para vocês tirarem alguma dúvida sobre esse processo. Então, dentro da computação, a gente pode trabalhar esses eixos a partir de definir. Então, quando vocês abrirem aqui a parte da tabela de competências, né, uma forma de vocês identificarem como vocês podem trabalhar a matemática, né, e a computação, como eu trouxe ali alguns conteúdos, vocês podem trazer a partir do que está escrito no próprio texto. Então, quando a gente fala em expressar, a gente está falando sobre o objetivo de aprendizagem. Quando a gente fala sobre as etapas de realização de uma tarefa, a gente está falando já do conteúdo. Então, quando vocês trabalham um conteúdo de matemática, vocês já podem encontrar dentro da própria habilidade da computação aqui, né, dentro desse documento, o que vocês podem trabalhar. Então, se eu falo em etapas de realização de uma tarefa, que conteúdo da matemática eu posso trabalhar em conjunto de etapas de realização de tarefas? E aí ele traz o conteúdo e o tema. E aí o contexto estratégico seria esse outro ponto aqui. Opa. Esse outro ponto aqui, de forma clara e ordenada, ou seja, como eu posso ensinar eles essa tarefa a ser realizada de forma clara e ordenada. Então, esse processo é uma forma de vocês definirem o conteúdo da computação e pensarem
Isso também dá para ser feito dentro da própria BNCC, do complemento, né? Então, você pega o verbo, o complemento e o modificador que eles trazem lá e aplicar a mesma coisa dentro do eixo da computação, dentro do complemento de computação. Então, é um outro processo. E aí, sempre pensar que o pensamento computacional, ele vai estar relacionado a organizar e resolver, né, solucionar problemas. O mundo digital, ele está sempre mais relacionado a entender como que a informação, ela funciona. Então, por isso que dentro do projeto, a gente pode trabalhar com eles, como é que a matemática, ela funciona ali, né? Como é que essas operações básicas, elas acontecem dentro das profissões, por exemplo. A cultura digital, usar tecnologias com um sentido pedagógico, né? Que aí é essa curadoria desses sites que vocês podem estar fazendo. E aí, esse planejamento integrador, ele sempre tem que pensar que vocês têm que ter o conteúdo, mas essa intencionalidade que traz o objetivo. Escolher uma metodologia que vá trabalhar esse percurso da computação e estratégias que tragam o passo a passo para que eles executem da mesma forma. Então, em vez de a gente trabalhar um conteúdo de forma mais direta da matemática, você pode pensar como isso daí pode ser colocado em etapas para que eles cumpram e desenvolvam esse raciocínio. E, claro, os recursos selecionados, né, a partir desses próprios sites, que o LaveMate aqui, ele é um dos que eu particularmente acredito que tem muita coisa bacana que vocês podem estar utilizando. E aí, no fim, né, a tecnologia, ela não ensina sozinha, a gente não pode pensar que ela vai ensinar sozinha, ela é um meio. Então, quando a gente traz ela nas nossas mãos, a gente tem que transformar esse ato, né, de autoria e consciência, essa aprendizagem em uma forma de autoria e consciência, e usar essa tecnologia para provocar algum sentido. Então, seria mais isso, né, aqui tá as referências do que vocês podem estar consultando a Base Nacional Comum Curricular. Eu vou deixar esses slides com Carmélia para que ela possa também compartilhar com vocês. Tem alguma dúvida, gente? Algum questionamento de como vocês podem trabalhar, ou sobre os sites? Acho que foi muito bem explicado, não deixou dúvida. Agora vamos... Tem que explorar, Tobias, tem que explorar, gente. Nenhum processo de aprendizagem de recursos, ele pode acontecer sem a exploração, de fato. O material vai ser compartilhado, sim. Vou passar tudo para a Carmélia, e aí eu não sei como seria a forma de compartilhamento aí, teria que ver com ela mesmo. Mas vou deixar tudo com vocês, inclusive esses sites, tudo organizadinho dentro desse próprio slide, para que vocês tenham acesso aos jogos e aos links também. É isso, acho que ninguém levantou a mãozinha, né? Acho que não. Excelente, olha aí, tá vendo? Os elogios, agora eu fico com a parte dos elogios. Muito obrigada, Emanuel. Então, Evelyn, a gente agradece, né, a sua participação, a sua disponibilidade, a sua metodologia utilizada, foi muito esclarecedora, né? É um documento que agora a gente tem como desafio de colocá-lo, não como uma coisa a mais, né? Chegou mais trabalho para a gente, não é isso. É uma coisa que a gente precisa aprender a começar a utilizar, assim como a gente lá, quando a BNCC surgiu aquela sopa de letrinhas para identificar cada habilidade, a gente achava que não ia dar conta, e hoje em dia é tão comum, né, a gente pegar uma, duas habilidades para fazer um planejamento, às vezes, mesmo sendo da matemática, até pegando habilidades de outro componente curricular para fazer um planejamento interdisciplinar. Então, agora chegou a hora da gente também, né, acrescentar mais essa questão da BNCC Computação, nesses 3 eixos, e, como você mesmo falou, quem é da matemática, tenho certeza que, quem não leu ainda o documento, né, a BNCC Computação, quando for ler, quem é da matemática, quem trabalha matemática, né, que o pedagogo também é o professor de matemática lá nos anos iniciais, vai se identificar, vai perceber, lá tem exemplos, inclusive, sugestões de atividade que pode ser feito, que material pode ser utilizado, vocês, com certeza, vocês vão se identificar, vocês vão lembrar de alguma atividade que vocês já fizeram, né, porque, de repente,
né? De repente a gente já trabalhou, só está com outro nome, ou então a gente nunca pensou que trabalhando determinada atividade a gente estaria trabalhando algum eixo da computação. E vocês vão Sim, se encontrar aí trabalhando já. Tenho certeza que todo mundo já trabalhou alguma habilidade que está lá na BNCC Computação, não é verdade? E assim, né, Carmélia, tem também, gente, a ideia de que esses três eixos, eles se complementam, eles não são individuais. Então, às vezes, no processo de pensamento computacional, você já está trabalhando, né, a cultura digital, por exemplo, no uso de um recurso, na seleção de informações que vai estar dentro do contexto trabalhado. Então, eles acabam se complementando. E, assim, busque informações que sejam também únicas a respeito de só o eixo de computação, coisas práticas também, né, de como vocês podem trabalhar isso de forma prática, que vocês explorem e não só saibam como explorar. Ah, eu posso explorar o pensamento computacional assim, mas se vocês experimentarem, vocês vão ter mais domínio do que vocês estão fazendo e vocês vão saber assim, meus alunos, eles vão gostar de explorar isso. Então, os jogos que eu coloquei, joguem eles, vejam os jogos ali pelo computador, vejam como vocês podem adaptar. Eu não tenho o recurso tecnológico para fazer. Se fizer no desplugado, com uma folha de papel ofício, uma folha de caderno, eles mesmos produzirem o jogo também, o recorte, né, com as orientações de vocês, eu tenho certeza que eles vão se sentir motivados a participar. Isso estimula muito o raciocínio lógico e destrava às vezes, um medo da matemática ali, que é muito presente, né? Eu tenho certeza que vocês sabem disso. Da matemática e da computação também, né? Na verdade, são coisas que nós, professores, né? Evelyn tem essa carinha de bebê. Mas eu, por exemplo, na nossa época, a computação chegou, essa questão tecnológica, digital, e a gente teve que correr atrás para aprender, né? Quando eu fiz universidade, a primeira formação ainda, a gente não via nada disso, nem utilizava, né? Era ainda, eu sou da época de, como é que é o nome daquelas laminazinhas transparentes? Evelyn deve saber. Aqueles retroprojetores? Era retroprojetor, né? Então, assim, a gente também, às vezes, tem determinadas, né, coloca transparências, exatamente, Tobias, eu sou da época das transparências. Então, a gente também, enquanto professor, Evelyn, em algum momento do mini curso, ela falou, a gente também precisa se permitir a aprender, né, porque a gente é colocado no desafio de trabalhar, de planejar, de levar propostas relacionadas à BNCC Computação, mas a gente, na nossa formação, dependendo de que época foi a nossa formação, nós também somos aprendizes desses três eixos, né? Isso. Se Carmélia me permitir, eu posso compartilhar também minhas redes sociais, onde às vezes eu coloco alguns jogos, algumas coisas que eu estou fazendo, e aí vocês quiserem também seguir, deixa eu deixar aqui na outra página. Às vezes eu coloco lá, eu divulgo recursos também. Esses recursos materiais eu sempre divulgo por lá também, porque eu gosto muito. Eu aprendi ele desde a época da faculdade, e aí eu gosto bastante deles, porque eles realmente sempre funcionam na minha sala de aula. Sempre instiga o aluno, seja ele de forma tecnológica, ali pelo uso de computador ou por tablet, seja utilizando ele por uma folha de papel. Às vezes, com caderno, dá para você desenhar ali os círculos, fazer junto com eles, pedir que eles desenvolvam o próprio jogo, colocar lá na hora de executar. Num dia eles fazem o jogo, no outro dia vocês colocam na próxima aula para executar as sequências, né, que vocês já vão saber as regras, reproduzir as regras da forma que estava lá na internet que vocês testaram. Então, dá para a gente adaptar coisas que estão na internet, assim, como eu adaptaria isso para o papel, que é o que eu tenho, né, que às vezes é muito difícil a tecnologia e essa acessibilidade. Então, dá para adaptar. Se vocês tiverem dúvidas, também podem entrar comigo, em contato comigo lá no Instagram. Carmélia sabe que eu adoro conversar lá, e eu sempre estou publicando algum vídeo, ou respondendo alguém também quando me pergunta no chat o que é que eu estou usando, quando eu divulgo. Então, é muito bacana essa troca que a gente faz. E eu vou deixar também, pode falar. E eu queria deixar também um questionário aqui, para vocês responderem, dizerem o que vocês acharam, o que a gente pode melhorar, e próximas formações que a gente possa fazer também. Inclusive, é uma oportunidade também que a BNCC nos dá, é de trabalhar essa questão das redes sociais, né?
do trato, do respeito, da responsabilidade que a gente precisa ter na hora de postar alguma coisa, mesmo sendo a minha rede social, né? Eu preciso ter o cuidado, ter o respeito com as pessoas na hora que eu faço comentário, na hora que eu posto alguma coisa. Então, agora eu só não vou lembrar se é no mundo digital ou se é na cultura digital, mas em um dos dois, pode me ajudar aí, tem habilidades... É na cultura. É na cultura, né? Tem habilidades que falam dessa questão também, que é uma questão hoje séria, né? Que a gente vê que tem vários problemas relacionados a isso. A gente quer saber de tudo nas redes sociais, e aí não concorda com o outro, e não concordar significa muitas vezes uma confusão que começa. E não precisa ser bem assim, né? Nós não precisamos concordar com o pensamento do outro, a gente precisa respeitar. Então, é o momento da gente também estar aproveitando esse documento, que vai estar lá, é uma das habilidades para trabalhar essas questões também, que são necessárias para o nosso dia a dia, não é verdade? Inclusive, dentro da matemática, dá para trabalhar muito a questão dos dados científicos que tem lá, né? As pessoas nas redes sociais divulgam muita informação e às vezes não vem de uma informação realmente científica, de um dado realmente estatístico, é inventado. Então, trabalhar essa curadoria com eles, né? Como é que a gente encontra um dado estatístico, né? Eu não sei em qual etapa, em qual série a gente pode já começar a trabalhar essas ideias, né? Vocês que têm o maior domínio da BNCC de matemática, né? Mas vocês podem explorar no complemento de computação essas ideias que trabalham tabelas, gráficos, ideia de conhecimentos que também vai para redes sociais, para informações que são disseminadas, às vezes, de forma bem erradas, e aí a gente ensinar esses estudantes a pensar que só um dado estatístico ali não mostra nada se não tiver uma fonte e a gente conseguir acessar de onde está estatisticamente aquele dado, né? Então, são vários aspectos que dá para ser trabalhado, além do raciocínio lógico, mas analítico também. Exatamente. Então, a gente conclui o nosso mini curso, tá certo? Agradecendo a Evelyn. A gente sabe que a partir de 2026 a gente tem esse desafio oficialmente, né? O documento é desde 2023, né? Evelyn, salvo engano. Sim. Mas a obrigatoriedade, né? A partir de agora 2026, a gente então tem esse desafio. E esse pontapé inicial foi muito bom. Parabéns, Evelyn, pelo mini curso. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos que participaram, tá bom?